O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiu uma nota que escancara a divisão no governo Lula entre a política despreocupada com a meta fiscal defendida pelo chefe do Executivo e o compromisso assumido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o mercado financeiro e o Congresso Nacional. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista, o Ney Gonçalves Dias. Sexta-feira, o presidente Lula disse que, olha, não vai dar para fazer déficit zero em 2024, como quer o Haddad. Aí ontem o Haddad ficou meio assim, não, mas disse que continuaria presidente. Hoje mudou tudo. Hoje o governo admite que não vai ter déficit zero em 2024. Quer dizer, eles já vão violar o arcabouço fiscal antes do arcabouço ser testado. O que acontece é o seguinte, em Brasília hoje, todo mundo só pensa em gastar. O presidente Lula quer gastar para aumentar a sua popularidade e apoio ao governo que vem caindo nos últimos meses. O Rui Costa, da Casa Civil, quer gastar o que tem e o que não tem no PAC. O Lira quer gastar em emendas parlamentares. O Pacheco quer gastar em emendas parlamentares, mas não quer aumentar o fundo eleitoral. Mas os deputados querem aumentar o fundo eleitoral e o fundo partidário. Então, todo mundo em Brasília só quer gastar. E gastar o dinheiro que não tem. Eles falam, não, o negócio deles é ser, eles falam que são desenvolvimentistas. Não, a gente gasta o que não tem, depois esse gasto rende e a gente tira a diferença lá da... Nunca aconteceu. O Brasil, nos últimos anos, tem déficit todo ano, porque gasta mais do que arrecada. Só que o governo agora, já fracassou o Haddad, fracassou o governo agora fala, não tem como mandar um decreto lá para dizer, olha, a gente pensou melhor, o negócio não vai dar certo. Aí fica passar recibo, né? Então eles pegaram o Daniel Fortes, que é o relator da LDO, e vão dizer para ele, olha, você altera aí a LDO. Até porque o Daniel Fortes já falou que não acredita nessa história de déficit zero. O Brasil não tem jeito. Há um ano atrás, Luiz Inácio Lula da Silva vencia as eleições presidenciais no segundo turno, com 50,90%, arrastando ali. E enquanto o seu adversário, que é Jair Bolsonaro, era eliminado com 49,10%, diferença mínima. Muito bem. Então, enquanto o próprio Lula lembra essa trajetória do Brasil em seu terceiro mandato e continua falando, vamos ouvir. Em conversa com o presidente, comemorando um ano de sua vitória nas eleições presidenciais, Lula lembra das dificuldades que o Brasil vinha enfrentando e como o ano de 2022 foi repleto de mentiras e desinformações. Tivemos o ano possivelmente de maior quantidade de mentiras contadas no Brasil desde que o Brasil foi descoberto. Acho que nunca se mentiu tanto, porque o nosso adversário, ele contava mentira por segundo. Ele fazia questão de acordar mentindo e deitar mentindo. Sem citar o nome de Bolsonaro, Lula afirma como seu adversário ficou desacreditado com o resultado das eleições, já que seu processo de campanha havia sido de enorme magnitude. Olha, foi uma vitória, eu diria, tão maiúscula, que ele ficou nocauteado, ele ficou dentro de casa um mês, porque não sabia o que fazer, porque a quantidade de dinheiro que eles jogaram durante o processo eleitoral, a quantidade de utilização da máquina pública para tentar evitar de perder as eleições, foi de tamanha magnitude que quando ele perdeu, ele entrou em parafuso. Ele se trancou dentro de casa, ficou chorando, lamentava. Tem gente que disse que tem dia que ele falava, tem dia que ele não falava, e na verdade ele estava preparando um golpe. O presidente ainda fala como a sua vitória nas eleições não foi uma vitória só dele, e sim do povo brasileiro. Então foi um ano glorioso para a democracia brasileira, porque o povo que pensa na verdade, o povo que quer construir um Brasil saudável, um Brasil humanitário, um Brasil que as pessoas vivam felizes, que construam, sabe, a sua família com a maior delicadeza, com o maior respeito, esse povo venceu as eleições. O presidente também lembra como só foi possível descobrir as falcatruas que o Brasil vinha sofrendo no momento da transição,
E na transição é que nós descobrimos todas as falcatruas que tinham acontecido nesse país. O petista ainda concluiu, dizendo quais os objetivos do governo para 2024. Agora, a partir de 2024, é viajar ao Brasil, é conversar com o povo, é fazer investimento na educação, é fazer investimento no ensino médio, é fazer investimento na saúde, é fazer investimento na geração de emprego, é fazer investimento na cultura. Ou seja, agora o Brasil, e eu particularmente, vou me dedicar a viajar ao Brasil, a conversar com prefeitos, a conversar com governadores, a conversar com sindicalistas, a conversar com a juventude, a conversar com estudantes, para que a gente possa colocar o Brasil definitivamente no centro da democracia em todos os países do mundo. Muito bem, então uma reportagem aqui dizendo que o presidente Lula sancionou o marco das garantias, com veto à busca e à apreensão extrajudicial de veículos. Vamos continuar ouvindo Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira o chamado Marco das Garantias, que facilita a execução de dívidas por bancos e permite que um mesmo imóvel seja usado como garantia em mais de um empréstimo. A proposta original é do governo de Jair Bolsonaro, enviada ao Congresso em 2021, mas ganhou endosso da gestão petista pela expectativa de que o conjunto de medidas vai gerar efeitos positivos no mercado. Antes, um imóvel só poderia ser usado como garantia em um empréstimo. Com o texto aprovado, será possível fracionar o valor de uma propriedade em mais de um financiamento, até esgotar-se o valor total. Apoiadores afirmam que ela amplia o acesso dos brasileiros a diferentes tipos de financiamento, enquanto críticos dizem que pode ampliar o endividamento. A expectativa do governo é que a facilitação da execução reduza a inadimplência. O presidente vetou um trecho que autorizava a tomada de bens móveis sem autorização da Justiça. E aliados do governo temiam a invasão do aeroporto de Brasília e Lula sitiado no dia 8 de janeiro. Edinho Silva, prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo, relatou em um livro a decisão de adiar o retorno do presidente à capital federal. Aliados de Lula temiam que golpistas invadissem o aeroporto de Brasília e que o presidente ficasse sitiado na base aérea caso tentasse voltar à capital durante os atos de 8 de janeiro. Enquanto o Palácio do Planalto estava ocupado por manifestantes, Lula chegou a afirmar que deixaria Araraquara, onde estava, para anunciar medidas contra a chuva. Auxiliares convenceram o petista a permanecer na cidade paulista, com a avaliação de que não havia garantias à segurança do presidente em Brasília. As afirmações são do prefeito da cidade do interior paulista, Edinho Silva, no livro Uma Cidade na Luta pela Vida, que será lançado no próximo dia 13. Àquela altura, segundo o relato, integrantes do governo narravam suspeitas de passividade e colaboração das forças de segurança do Distrito Federal e das Forças Armadas. Lula estava no gabinete do prefeito de Araraquara, em contato por telefone com os ministros Flávio Dino, da Justiça, José Múcio, da Defesa, e Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional. O relato confirma uma tese levantada naquele domingo de que o presidente adiou sua volta a Brasília por falta de segurança. Lula só retornou à noite, quando os prédios dos três poderes haviam sido desocupados. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou em delação premiada que Jair Bolsonaro quis esconder alvos da Polícia Federal no Palácio da Alvorada. A informação é do portal UOL. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou em sua delação à Polícia Federal que o então presidente Jair Bolsonaro teve a ideia de esconder no Palácio do Alvorada alvos investigados por ataques antidemocráticos. O objetivo seria impedir que esses fossem presos pela PF. A informação é do UOL. Segundo a reportagem, alguns desses alvos a serem protegidos seriam o influencer bolsonarista Oswaldo Eustáquio e o youtuber Bismarck Fugaza, ambos que tiveram prisão decretada no final do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda segundo o UOL, no depoimento, Cid disse à PF que foi ele mesmo quem convenceu Bolsonaro a abandonar a ideia, já que isso poderia trazer complicações a ele no Supremo. Procurada pelo portal,
a defesa de Bolsonaro negou as acusações. Em setembro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, homologou o acordo de delação premiada do tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O Exército Brasileiro indicou o nome do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes para ocupar o cargo de vice-chefe do Estado-Maior da corporação. O oficial era comandante militar do Planalto quando ocorreram os atos golpistas de 8 de janeiro. O Exército indicou o nome do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que era comandante militar do Planalto quando ocorreram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, para ocupar a vice-chefia do Estado-Maior do Exército. No entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem o poder de barrar a nomeação. Dutra de Menezes foi um dos oficiais ouvidos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 8 de janeiro. Mas o militar não consta da lista de 61 indiciados pelo relatório da senadora Elisiane Gama, ao contrário de outros militares da ativa ou da reserva, além do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seu depoimento prestado em setembro, o ex-comandante militar do Planalto fez uma apresentação na qual disse que não há como se concluir que houve inércia ou complacência dos militares em relação aos acampamentos diante do quartel-general do Exército, na capital federal, onde saíram os responsáveis pelos ataques às sedes dos três poderes. O militar ainda disse que o então comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, mandou cancelar uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal que removeria os acampamentos golpistas em 29 de dezembro do ano passado. E em instantes, vereador em Pernambuco diz que mulher teve filho autista por castigo de Deus. Desemprego cai a 7,7% em setembro, com recorde de trabalhadores ocupados no país. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.